Começa agora pela Catedral FM, Vox Populi Social. Olá, boa noite para você que está na sintonia da Rádio Catedral, a sintonia da felicidade. Estamos chegando nesta quarta-feira com o programa Vox Populi Social até você, né? Justamente para que a gente possa falar um pouco mais sobre a realidade da caridade social dentro da nossa Arquidiocese do Rio de Janeiro. Sou eu, Fátima Lima, que não ficarei aqui às quartas-feiras, mas por enquanto a gente vai estar se encontrando aqui para poder falar um pouquinho e, é claro, contar também com a sua participação. Você vai poder usar o WhatsApp da Rádio Catedral para falar, para opinar, para fazer perguntas, enfim, ficar totalmente à vontade para que você possa, de fato, também participar desse momento. Comigo aqui tem um time muito bacana para começar esse programa. Bom, eu vou começar com o responsável, vigário episcopal para a caridade social da Arquidiocese do Rio de Janeiro, Monsenhor Manuel Manangão. Boa noite, seja muito bem-vindo. Boa noite a todos que nos ouvem. Também com a gente a equipe de coordenação também da nossa Arquidiocese da Pastoral da População de Rua, Monsenhor Gustavo Auler e também a Tânia Maria. Boa noite, sejam muito bem-vindos. Boa noite. Boa noite. O Padre Gustavo, a gente já conhece um pouquinho da voz dele pela Rádio Catedral, né, Padre? É verdade, um pouco o pessoal conhece, né? Diz que é uma voz que todos já sabem. Exatamente. De quem é. E que vai poder estar aqui também nesse horário, em vários outros momentos, podendo falar um pouquinho da sua experiência com essa pastoral, né, Padre? É verdade, sim. E aqui também comigo, a assessora nacional da Pastoral da População de Rua, irmã Cristina Bove. Seja muito bem-vinda, boa noite. Boa noite, Fátima, boa noite a todos. Obrigada pelo convite de estar aqui com vocês. Nós que agradecemos aqui a sua colaboração também nesse programa. E finalizando, então, esse time, ela veio do Sindicato da Justiça, Maria Eunice Barbosa da Silva. Boa noite para você também. Boa noite, Fátima. Boa noite a toda a equipe e a todos os ouvintes. É um prazer estar aqui para compartilhar desse momento e desse bate-papo. Exatamente. Essa é a intenção do nosso programa, ser um bate-papo para que você que nos acompanha possa entender cada passo, cada trabalho que a nossa arquidiocese faz aqui no Rio de Janeiro. Então, só para a gente poder também fazer essa introdução, eu queria que o Padre Manangão pudesse falar um pouquinho há quanto tempo existe o Vicariato da Caridade Social, não é? Aproximadamente quantos projetos a caridade administra aí dentro da Arquidiocese do Rio de Janeiro, mais ou menos, para o pessoal em casa saber desse trabalho que a gente faz aqui. O vicariato ele foi criado para juntar toda a área das pastorais sociais e movimentos que trabalham com alguma expressão também nessa área social. Foi criado no dia 30 de abril de 2002. Né? Então, Eusébio era o arcebispo da diocese e ele teve essa ideia de criar um vicariato que pudesse ir reunindo toda a realidade das atividades sociais e tentar assessorar também as outras entidades, não é, que têm CNPJ próprio, que tem uma dinâmica própria, que não são propriamente vinculadas à organização da diocese, mas que são entidades católicas e que lidam com a questão social. Então, o vicariato ele surge como um momento de apoio e de fortalecimento, de esclarecimento, às vezes colocando o jurídico da Diocese do Rio a serviço um pouco dessa dinâmica. Na verdade, a gente, entre pastorais e grupos que atuam na área pastoral, social, devem ser em torno de 35. É mesmo? Porque são várias ações, muitas vezes cada uma ligada a determinadas comunidades, a determinados grupos. Não é? Então, a gente tem, além das pastorais sociais e desses grupos que são ligados a movimentos e congregações, não é? A gente tem, hoje, 3 diretamente vinculadas ao vicariato, 3 entidades, né, que é o Banco da Providência, com toda a sua organização, a Caritas Arquidiocesana, que tem como ponto mais forte a questão do trabalho com
os refugiados e tem também o trabalho de formação de pessoas para os variados conselhos que fazem parte da sociedade civil organizada. Depois temos o Amparo Maternal, que é uma entidade voltada para o atendimento, acompanhamento de jovens carentes e que se colocam na situação da gravidez, não é? E precisam de uma orientação, de um carinho, de um apoio, para que ao terem as crianças elas possam ter também um pouco de rumo do que fazer na vida e como conduzir a própria vida. E temos uma entidade que vem ficando perto também da organização da diocese, porque atualmente o presidente dessa instituição, ele é também o vigário episcopal da Caridade. Então, é uma instituição na área paroquial, do território paroquial, que é uma escola para atender crianças carentes, e a gente vem lá tentando fazer a reorganização da escola e colocá-la, de fato, naquilo. Quer dizer, hoje ela já é uma escola de tempo integral e ela certamente vai ainda melhorar um pouco mais essa dinâmica. São 385 crianças que ficam lá no horário de 7h15 da manhã até 4h30 da tarde. Mas a nossa intenção é estender um pouco mais isso para que os pais possam ter condições de passar de volta depois do trabalho e passar a pegar o seu filho e levar para casa. Certo. Então, essas 4 instituições hoje, por enquanto, a Pequena Cruzada apenas oficiosamente, mas ela vai passar no futuro a fazer parte desse conjunto maior. Qual é a expectativa da gente? É sempre facilitar. Quer dizer, eu sempre costumo dizer que pastoral social é como filhote de coelho, né? Porque ela surge na medida em que a necessidade faz aparecer uma preocupação da igreja com relação à questão social, né? Então, a mais recente, nascida há pouco tempo atrás, é diante da realidade de atendimento a pessoas que têm uma necessidade de um atendimento, de um acolhimento por conta da doença. Está nascendo a pastoral dos cuidados paliativos, Sim. que é vinculada à pastoral da saúde. Falamos muito nesse horário aqui, né, padre? Exatamente. Tânia, quer acrescentar? Tem. Quer dizer, a Tânia está lembrando que nasceu, já não é tão novinha assim, porque já tem 2 anos e meio, mas nasceu uma rede que tem dentro dela múltiplas coisas, né? Cuidado com o meio ambiente através da coleta de óleo, tem o cuidado com a questão do meio ambiente na reorganização dos espaços de atendimento, cuidado com as florestas e tudo mais, que é a pastoral do meio ambiente, mas tem também a importância de estar hoje acompanhando, por exemplo, no viés do trabalho e da geração de renda, pessoas que vêm do âmbito dos refugiados. Sim. Então a gente, depois que eles já receberam o estatuto, o que faz com eles, né? Se a nossa cidade do Rio de Janeiro fosse uma cidade assim, altamente geradora de emprego, certamente que talvez não houvesse essa necessidade, poderíamos estar pensando outra. Mas ela é, na verdade, uma cidade com muitas dificuldades, e a gente vai vendo dia a dia fecharem uma série de empresas e de espaços do trabalho organizado. Então a gente se colocou de volta no viés da preparação de pessoas para a geração de renda, né? Através do artesanato, através das múltiplas coisas que vão surgindo. Então a rede ela vem se capacitando para esse trabalho. Ou seja, a caridade social tem essa missão de possibilitar a pessoa a ter dignidade de vida, não é? A igreja não trabalha só com o âmbito da espiritualidade, que é extremamente fundamental para o ser humano, mas também quer que ele possa ter dignidade aonde quer que ele esteja, na sua comunidade, no seu bairro, enfim, com a sua família. O Santo Padre, agora emérito, Papa Bento XVI, ele de uma maneira muito, muito simples, ele colocava que a igreja ela tem 3 dimensões e nós, como membros da igreja, temos que ter essas 3 dimensões dentro da gente. Uma dimensão que é a realidade
do anúncio da palavra de Deus, né? A veiculação da palavra de Deus. A segunda dimensão, a participação litúrgica, né? O viver, o celebrar liturgicamente todas as dimensões da vida humana. E a terceira, que é a realidade da caridade. Ele diz que a igreja é um tripé. Quer dizer, não se compreende um cristão que não tente minimamente articular essas 3 dimensões na nossa vida. E a caridade, o vicariato, ele foi criado dentro dessa perspectiva, né? Ainda era o Papa São João Paulo II, na época que ele foi criado, mas todos os documentos do Santo Padre, São João Paulo, da linha social, sempre colocavam essa relação muito próxima entre as coisas. Algo que não é dos papas, né? Se você pegar a carta de São Tiago, você vai ver lá. Se você diz que ama a Deus e não tem caridade com o teu próximo, você tem alguma coisa errada, né? Tá alguma coisa esquisita. Então, a dimensão do vicariato é fazer isso, é facilitar esse trabalho. E nessa hora eu digo que eu sou mais um facilitador. De vez em quando o pessoal chega e diz, está acontecendo, a gente precisa voltar-se para isso ou para aquilo. Tá bom, vamos começar. E aí nasceu a população com a mulher marginalizada, com os homens marginalizados, com a população de rua e etc. Aí vai até... Diga, Tânia. Pode falar, por favor. Só acrescentar um pouco. No ano da misericórdia surgiu também 2 frentes novas, né, Manuel? Que é a questão do espere e a mediação de conflitos, né? E são 2 frentes que estão se trabalhando diretamente com as necessidades mais particulares de cada pessoa que está dentro das comunidades. Então, espere. Hoje a gente está dentro do trabalho com o pessoal do Degase, né? Estamos fechando uma turma agora, lá dentro mesmo, lá na ilha. Então, o pessoal vai, fica lá, aplica as oficinas. E a gente iniciamos com 20 meninos, né, que estão lá dentro mesmo, prisionados, e nós só tivemos 2 evasões, né? Nós estamos finalizando uma oficina de 12 semanas com 18 meninos. Então, a gente vê que é uma maneira que você tem até de estar junto deles e dizer para eles o seguinte, a culpa não é só tua. A culpa é também da sociedade. Então, está se trabalhando isso. A questão da mediação de conflitos. O pessoal tem dito de algumas dificuldades, porque você mexer com uma coisa que, para mediar o conflito, é bem complicado. Quando você fala mediação de conflito, é entre... É no casamento, no casal? Você amplia? Não é só para a gente poder entender. A mediação, ou não é também, né? A maioria não chega tanto para resolver os problemas de casais, não. Mas, assim, um vizinho brigou com o outro. Tem uma disputa de uma porta, por exemplo, que não pode ficar aberta e o outro quer que fique fechada. Certo. Então, há se chama as 2 partes. O grupo que está lá, que fez curso, que está capacitado, ele tem digamos assim, essa facilidade de trabalhar esses 2 lados para chegar a um denominador comum, né? O conflito acabar e se ter uma paz e uma harmonia. Maria também quer falar aqui pra gente. Isso, aproveitar essa deixa, não poderia deixar de dizer que eu sou do judiciário e esse trabalho é excelente, tinha que ser multiplicado, ampliado, porque essas intervenções, essas atuações, que minimizam os conflitos antes que eles sejam judicializados. Então, quando a sociedade toda reclama que a justiça é lenta, que a justiça é morosa, a justiça está abarrotada de ações que poderiam ter sido resolvidas lá, com mediações, com intervenções como essa, que a Pastoral Social desenvolve nas comunidades. Sim. Isso é excelente. Eu não podia deixar de ressaltar que é uma contribuição para as pessoas, para as comunidades, para os grupos, mas é uma contribuição imensa para a sociedade em grande escala, quando evita que esses conflitos vão parar na justiça e abarrotar ainda mais e atrasar ainda mais a solução de outros conflitos que necessariamente têm que ser judicializados. Para a gente começar um pouco a nossa conversa aqui, e aí o microfone está aberto para quem quiser conversar, quem quiser
começar, né? Diz assim sobre a situação da população de rua. Nos últimos anos, em virtude do aumento do desemprego no país, ocasionado pela grave crise econômica, é flagrante o crescimento significativo da população em situação de rua. Outros fatores, além do desemprego, também contribuem para essa alarmante situação, como a ausência de moradia, doenças mentais, problemas associados ao uso de álcool e drogas, perda de vínculos familiares e tantos outros. O Brasil não dispõe de dados oficiais sobre a população em situação de rua. Com o objetivo de incluir essa população no censo de 2020, o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, IBGE, fez um pré-teste no município do Rio de Janeiro no ano de 2014. Diversas dificuldades foram relatadas, principalmente no que diz respeito à realização de pesquisas com população sem endereço fixo. Na tentativa de suprir essa carência de informações, em 2015, o Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada divulgou uma pesquisa que revelou uma estimativa de 101.854 pessoas em situação de rua no Brasil no ano de 2015. A pesquisa apontou ainda que os grandes municípios abrigavam a maior parte dessa população. No município do Rio de Janeiro, o último levantamento realizado pela Secretaria Municipal de Assistência Social e Direitos Humanos, em parceria com o Instituto Pereira Passos, denominado Somos Todos Cariocas, mostrou que há 4.628 pessoas em situação de rua. O levantamento foi realizado no dia 23 de janeiro de 2018, com 80 roteiros e a participação de 600 profissionais. Podemos partir daí, falar um pouquinho dessa situação no Rio de Janeiro. A gente vê, eu estava lendo um pouco também antes, uma outra pesquisa que foi feita anterior a essa, dizia que era 50 mil, né, em todo o Brasil, e agora a gente vê aí que a última pesquisa, que já não é nem tão recente assim, está na casa dos 101 mil moradores de rua hoje, não é? Uma situação assim que, de fato, não só o Rio de Janeiro vive, mas como o Brasil inteiro. Então, por favor, irmã. Bom, na verdade, quando você começa a trazer essa questão dos números, né, da população de rua, realmente é alarmante. Infelizmente, a DPU, né, a Defensoria Pública da União, entrou com uma ação civil contra o IBGE no ano passado e teve ganho de causa, né, para poder incluir a população de rua no censo de 2020. Infelizmente, nós descobrimos que nós soubemos numa reunião que a gente teve com o IBGE agora em maio deste ano, que o IBGE contabiliza a população de rua. É a população que está em moradias provisórias, né? Ou seja, em todas essas moradias que estão nos albergues, que estão nos abrigos, às vezes em casas abandonadas ou que estão num carro, enfim, tem uma conta ali, né, que já o IBGE faz. Só que ele não destaca o número, não coloca o perfil, não separa esse número da população de rua, que seria interessante a gente ter. E se solicitou, né, a DPU entrou, está entrando na defesa de novo, e estamos numa briga judicial ali, realmente, porque o que se deseja é que realmente o IBGE assuma essa população, assuma a conta, porque assim que pode se discutir e colocar políticas fazer públicas, uma intervenção, né? exatamente. Fazer uma intervenção, porque você, tendo números, né, você pode discutir, porque é muito difícil realmente, né, você implementar política pública quando você não tem a dimensão, né, do tamanho, né? Agora ela está crescendo assustadoramente e, infelizmente, quando a gente percebe essa situação no país de violência contra a população de rua, que está se agravando também, consequência de todo esse processo que você citou no início, né, esse processo econômico que realmente vai provocando, né, cada vez mais o aumento da população de rua, e é um grupo que mais sofre, né? Na verdade, é o grupo populacional que está à mercê e tem sido vítima. Diariamente, a gente tem assistido vítima de muitas violações, né? Todo dia, atualmente, está morrendo gente na rua.
de tiro, queimado essa semana, enfim. De intolerância. De intolerância, a questão da intolerância. Agora, esses dias se agravou também por causa do frio no sul e no sudeste. Então, é um grupo populacional que realmente fica à margem e sofre, como o Papa Francisco lembra, são descartados, né? Ninguém mais quer olhar nem saber deles, né? E cada vez mais se agrava esse problema. Acho que a gente discutindo aqui, né, e conversando entre todos aqui, acho que realmente o que a gente quer é sensibilizar, que a sociedade comece a ter um olhar diferenciado, comece a enxergar que existem pessoas que sonham, que desejam, que querem, que não querem morar na rua, não tem ninguém. Isso que eu ia dizer. Exatamente. Essas pessoas não pensam em morar. Hoje eu decidi que amanhã eu vou para a rua e vou morar lá. Pois é, né? Exatamente. Acho que é mais gostoso, é mais bonito, tem espaço e etc e tal. Não existe liberdade. O pessoal fala que morar na rua te traz liberdade. Qual é a liberdade que você tem na rua? Não existe isso. E não tem pessoas que escolheram morar na rua. Isso não é real. Né? Na verdade, foi uma situação que foi levando cada vez mais e que depois a pessoa se encontra numa situação que não tem mais como sair. Realmente a rua não te oferece possibilidades porque a falta do endereço, a falta de uma higienização, a falta de uma proteção, né, vive na insegurança permanente, não tem como, a pessoa vai se degradando cada vez mais. Então, é uma situação muito difícil porque as políticas públicas, em geral, são muito precárias, são ineficientes, ineficazes, né, e elas não respondem às demandas que a própria população tem. Né? Tá certo. Olha, essa foi a nossa introdução. A gente vai para o nosso primeiro intervalo e já a gente volta falando mais sobre esse assunto aqui no Vox Populi Social. Você está ouvindo Vox Populi Social.